Olá, boa noite. Começa agora o primeiro programa de entrevistas Fique à Vontade. Eu sou a Cíntia Prado e estarei com vocês toda sexta-feira. Hoje, na estreia, temos uma convidada muito especial. Ela é jornalista e diretora de mídias sociais, a Tatiana Oki, da Mídia Oki. Tudo bem, Tatiana? Boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite, pessoal. Tatiana, você começou a atuar nas mídias sociais fora do Brasil, no Japão, não foi mesmo? Sim. Como que começou isso? Como foi o planejamento? Eu comecei em 2008, no Japão. Aconteceu meio que por acaso, porque eu fui para lá para trabalhar como correspondente internacional. E o que aconteceu? A crise que atingiu hoje o Brasil das mídias, dos jornais tradicionais, naquela época já estava acontecendo e o jornal acabou. E aí eu não sabia o que fazer e surgiu essa oportunidade para trabalhar com uma vaga que eu não entendia muito o que seria, mas era para gerenciar uma comunidade de estrangeiros no Japão para o canal mobile, que seria o celular. Então eu aprendi tudo, aprendi desde design, programação, conteúdo, relatório, e como o Japão eles têm uma ideia de metodologia, são muito organizados, eu aprendi muita coisa de organização de projeto mesmo. Então essa experiência foi muito importante para mim, que eu acabei levando para minha experiência profissional posterior. É uma bagagem muito boa, né? Assim, Tatiana, todos nós sabemos que as redes sociais elas têm muitas curtidas, compartilhamentos, e eu queria saber se ele faz a opinião das pessoas, se ele atua como se fosse um jornal. Olha, é que hoje existe uma diferença muito grande entre comunicação, que até então era comunicação massiva, para comunicação em rede, que hoje com as redes sociais isso ficou bem popular. Qual que é a diferença? Com a comunicação massiva, a pessoa fazia a informação, né, a emissora, enfim, e transmitia. Acabou. O processo é esse. Hoje, com a comunicação em rede, você pode produzir uma informação, eu posso produzir, a emissora grande pode produzir uma informação e a repercussão ninguém sabe direito qual vai ser. E as pessoas hoje elas têm mais voz, elas podem atuar e falar da opinião delas, criarem novas mídias, vemos aí pela mídia ninja, por exemplo. Então, a comunicação em rede mudou a comunicação. Hoje eu considero as mídias sociais tão importantes quanto é um veículo de comunicação. Acho que isso tem que ficar muito claro. É um meio de comunicação em que, como é em rede, partindo dessa premissa, pessoas que até então eram silenciadas, elas podem falar e tem mais voz. E isso muda totalmente a dinâmica. E assim, você acha que tem algum outro veículo que está crescendo mais, além do Facebook, que já é o habitual, ou não? Olha, hoje, na minha opinião, no Brasil, no mundo inteiro, inclusive, o Facebook reina soberano, mas ainda existem os concorrentes e as redes sociais mais segmentadas. Por exemplo, muita gente aposta no Google+ como grande concorrente do Facebook e tem as segmentadas como o LinkedIn, que cresceu muito, hoje ele tem 200 milhões de usuários. Bastante. E as pessoas estão se importando cada vez mais como uma rede segmentada e a principal fonte de procurar empregos, disponibilizar vagas. Então, cresceu muito como uma rede mundial de empregos. E tem as outras redes também, que a gente pode citar. O Twitter, que ainda existe e as pessoas usam. Temos o Instagram, que embora seja do Facebook, tem pessoas que gostam mais do Instagram que do próprio Facebook. E aí vai, tem o Yelp, tem o Pinterest, tem o Behance, não tem fim. Todos esses, você acredita que eles estão crescendo? E assim, é uma coisa momentânea ou não? Daqui a uns anos ele vai continuar crescendo? Olha, minha opinião sobre isso é que cada vez mais todas as plataformas vão ficar mais sociáveis. Então a ideia é que as coisas que até então não eram social, serão social. Mesmo que muitas pessoas estão usando essas mídias sociais, você acredita que isso tem prejudicado a vida das pessoas, os trabalhadores, ou não? Isso vem ajudando? Essa questão é delicada, né, Cíntia? Porque, embora as mídias sociais surgiram com o intuito de melhorar a comunicação entre as pessoas, acontecem duas coisas. Muitos ficam viciados em mídias sociais e diminuem a vida social offline, ou então elas até estão presencialmente com outras pessoas, mas elas ficam no celular e ignoram o resto do mundo. Além disso, em relação ao trabalho, um grande problema é a queda de produtividade, porque o Facebook, se você entra, você meio que se perde, é um universo. Às vezes, quantas vezes a gente não entra no Facebook e fala, então eu ia só ver aquela mensagem, aí você vê 5 bolinhas ali,
Isso é e muito comum. esqueci que eu ia fazer. E você realmente esqueceu e perdeu totalmente o rumo. E aí o relatório que você estava fazendo, você também esqueceu. Uma vez, eu até vou comentar, eu estava numa faculdade dando uma palestra, e aí eu falei, vocês fazem trabalhos de faculdade com o Facebook ligado? Aí eles, fazemos. Aí eu falei, e aí, o que isso prejudica? Aí eles, a gente fica mais devagar para terminar. Então, você percebe que influencia tanto, mas elas não querem desligar, porque ao mesmo tempo elas acham que ajuda, alivia. O que é verdade. Às vezes você está estressado e você... eu vou entrar no Facebook. Aí dá uma aliviada, vê seu amigo, vê aquela foto de cachorrinho. Aí dá uma relaxada. Mas se não for usado de maneira inteligente ou até de maneira mais comedida, vicia. E a gente sabe, existem muitas pessoas viciadas em mídias sociais e vemos aí no dia a dia. Não é tão fácil encontrar alguém viciado em mídia social hoje. É verdade, bem complicado. E assim, Tatiana, você teve muitos clientes da editora Abril, né? Queria saber qual o trabalho que você fazia para eles, qual que era o planejamento na empresa? Eu comecei a trabalhar diretamente com mídias sociais na Abril em 2010. Foi o primeiro projeto transmídia do Brasil, que era um reality show da MTV, na época era da Abril. E foi uma experiência única, nunca tinha visto e tinha que fazer vídeo, foto, postar no blog, escrever. Naquela época a gente já começou a usar o Facebook, mas o uso era bem menor que o Orkut. Fizemos ação no MSN, em todas as redes sociais e produzíamos conteúdo, monitoramento, investigação, que no final acabava num reality show que era na TV. Então, foi muito interessante essa experiência, até porque foi uma produção mesmo. Tudo foi feito pela nossa equipe e eu aprendi a investigar, principalmente nas mídias sociais. Em canais que até então eu não sabia que poderiam, eu aprendi lá e isso eu trouxe também como bagagem para os próximos trabalhos. Aí, em 2011, eu fui para o M de Mulher, que é o maior portal feminino do Brasil, que também é da editora Abril. Lá foi tudo do zero, não tinha página, mas era perfil, aquela confusão de perfil e página. Teve que mudar todo aquele conteúdo. Sim, foi uma grande mudança, assim, estrutural mesmo. E criar as planilhas, o planejamento. Porque hoje, quando eu falo até com os clientes, rede social, você não pode chegar e fazer. Existe todo um planejamento, é um projeto de comunicação. Que, em muitos casos, em muitas marcas, é o principal canal de comunicação. Então, não pode ser tratado de maneira sem planejamento, sem estratégia. Quanto mais planejado e com maior estratégia, melhor, porque podem acontecer as crises, e as crises, quando elas vêm forte. Já peguei várias e é complicado. Nossa, e assim, quanto tempo você ficou lá trabalhando com a Abril? Eu comecei na Abril com 16 anos. Nossa, faz tempo. Eu entrei na Galera Capricho, é um grupo de 10 adolescentes que ajudam a fazer a revista. E aí eu pedi para fazer estágio, e fiz estágio e comecei. Aí eu entrei na faculdade com 17, então era em Bauru, que eu fiz o Unesp, e fazia freelancers, já que era fora de São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo quando acabou a faculdade e voltei para Abril. Aí depois eu virei correspondente em 2008 e aí eu fui para o Japão. Mas também lá eu fazia freelancer para Abril. Então, nossa, a minha relação um vínculo muito forte que você criou com eles, né? Sim. E aí, depois do M de Mulher, eu fiz alguns trabalhos para Capricho. Inclusive teve um trabalho que muita gente lembra, que foi em 2012, eu fiz a estratégia de mídias sociais para Capricho. E aí, na época, tinha 400 mil curtidas no Facebook. E foi para 1 milhão em 2 meses depois da estratégia. Nossa, aumentou bastante. É um trabalho que realmente tem bastante resultado, né, Tati? Vamos para o intervalo rapidinho e fica aí, não saia daí. Hoje o programa conta com a presença especial de Tatiana Ock, gerente da Ock Mídia. Tatiana, as empresas atualmente elas estão com um problema de profissionais, que não encontram um profissional que trabalha nessa área, que entende? Olha, Cíntia, isso é complicado, porque embora essa área esteja crescendo muito rápido, não está crescendo tão rápido quanto a demanda de profissionais. Então, o que normalmente acontece é
a empresa ter que treinar o profissional, sobretudo porque nas faculdades ainda não tem uma aula, uma matéria específica de mídias sociais. E aí o aluno vai para o mercado e acaba já trabalhando na área sem ter aquela formação. Está faltando, claro, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que querem aprender. Isso também é muito motivador para a gente que está empregando, é legal isso. E esse mercado que está empregando já está grande ou não? Ele ainda é minúsculo perto da importância que ele tem no mercado hoje? O que eu sinto, talvez, é que ele ainda está mudando bem rápido, mas ele ainda é um pouco subestimado. Então, quando larga uma página bem grande e forte na mão do estagiário, que ele não teve a formação, não é fácil, né? Não é fácil gerenciar. E quem começa a trabalhar com isso já sabe que não é fácil, que precisa de uma estratégia, de um planejamento, precisa de métricas. Então, são várias questões que uma pessoa que acabou de sair da faculdade ou que ainda está na faculdade e não teve formação, ela não é obrigada a saber. Embora ela seja um usuário de Facebook, quando você vai trabalhar com isso, é outra coisa, é outra história. Né? Uma coisa é você escrever ou falar como você mesmo, você já sabe quem você é. Outra coisa é pegar uma marca, igual de água, que faz caneca, e falar como se você fosse a marca. Então, não é fácil, exige muito treinamento, exige ensinar as técnicas, como planejar, como fazer estratégia. E quando a máquina funciona, aí fica ótimo, é muito legal. E assim, você acha que qual é a principal qualidade que o profissional precisa ter para atuar nessa área? Existem várias qualidades por ser um trabalho complexo, mas eu destacaria primeiro estar antenado do que está acontecendo. Por exemplo, se tem uma ação em mídias sociais de ou de outra marca que ela reverbera, é legal falar sobre isso, ou uma notícia, então é bacana estar antenado, escrever bem, é importantíssimo, porque não há muito tempo de revisão, então a pessoa escreve e publica normalmente. É muito importante saber escrever e ter um perfil crítico e analítico, porque dependendo da falta de senso crítico ou alguma coisa assim, você pode publicar uma coisa que as pessoas vão julgar como erradas, por exemplo. Entendi. Assim, qual que você acha que é o maior problema que eles enfrentam? Principalmente os estagiários que acabaram de sair da faculdade, não têm essa formação. Qual que é o principal problema? Eu acho que o principal problema é justamente esse, de delegar uma coisa muito complexa para o estagiário fazer. Muito talvez porque é uma área nova e ninguém sabe direito como faz, para quem delegar, não tem profissional, então vai você mesmo, né? Mas é importante saber que é uma área muito estratégica para a empresa, para a comunicação da empresa. Quantas marcas se renovaram pelas redes sociais? Quantas pessoas apareceram pelas mídias sociais? Vamos citar aí algumas. Pelo YouTube, o Justin Bieber surgiu, o Gangnam Style, que é o Psy, surgiu lá também. Porta dos Fundos foi um vídeo no canal do YouTube. Então, para vocês verem o que é a importância disso, né? E cada vez mais vai ser destacada essas questões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem pessoal. Eu aprendi a me maquiar vendo vídeos no YouTube. Nossa. Então, você vê como é porque ele é rico de conteúdo, né? Sempre tem alguma coisa para agregar. Mas assim, da mesma forma que ele tem para agregar para empresas, o que você acha que as empresas podem fazer de novo? Ou se já tem alguma empresa inovando, de qual maneira que ela inovou? Nossa, tem várias empresas que estão fazendo um trabalho muito legal. Você percebe que eu acho que o mais importante para a empresa é pensar em convergência de mídias. O termo muito usado é o transmídia, que é aquele projeto, inclusive, da MTV. Mas o mais importante é a convergência de mídia. O que significa isso? É você fazer um programa de TV pensando num canal de Facebook, como vai ser essa divulgação numa revista, num spot de rádio, entender que no Facebook não é igual ao Twitter. É uma complexidade, de fato, mas funciona muito, porque o usuário, inconscientemente, ele percebe que existe uma linguagem parecida ali, que ela está conversando. Então, a partir do momento que a marca entende que há uma convergência de mídias, que não é só a mídia social, não é só a TV, não é só o vídeo, aí a coisa começa a andar.
E assim, você acha que tem algum que se destaca mais? Ou é mais a internet mesmo que está em alta? Alguma marca, você está querendo dizer? Não, é a própria divulgação na televisão ou no Facebook, no rádio, qual que ainda está se destacando mais? Que atinge um número maior de pessoas? Olha, eu diria assim, antes de junho deste ano, eu diria que era a TV. Depois de junho desse ano, que foram quando aconteceram os protestos no Brasil, que mudaram a história do Brasil, eu diria que talvez o Facebook. Porque, embora a TV seja muito forte, ela conversa muito com a rede social. Uma não quebra a outra. Mas o Facebook, o usuário pode produzir um canal, um conteúdo. É uma coisa totalmente inédita. Os protestos foram organizados via Facebook. Eu lembro que eu vi um gráfico que tinha um mapa do mundo e todos os eventos, todos os protestos no mundo inteiro. Era tudo link para evento do Facebook. É claro que não sei até quando vai durar o reinado do Facebook, mas que ele é muito forte, ele é muito poderoso. É uma ferramenta de comunicação que não é só para se divertir. Muitas empresas bloqueiam o Facebook, porque de fato, se você não souber usar, acaba atrapalhando. Te atrapalha. Né? Mas se você sabe usar, muda um país. Isso é verdade. E assim, você acredita que as empresas, elas têm uma estratégia para escolher em qual rede, em qual mídia atuar ou não? Elas colocam primeiro no Facebook, depois de um tempo resolve investir em outra ou não? Cada empresa, né, tem sua estratégia. Eu percebo que algumas se preocupam mais, outras se preocupam menos. E acho muito bacana quando uma empresa fala que eu acho que não é só o Facebook. E já pensa um pouco fora da caixinha. Mas eu percebo que as empresas todas se preocupam cada vez mais e percebem que é importante. E isso eu acho muito gratificante até para mim, porque há anos, né, quando eu comecei, ninguém nem sabia o que eu estava fazendo, se eu estava brincando, se eu estava trabalhando. E hoje, sem brincadeira, foi a partir desse ano que eu percebi que todo mundo começou a levar a sério. Bem claramente, assim. Então, eu acho muito bacana uma empresa levar a sério as mídias sociais. Entendo. E assim, você tem alguma dica para dar para o usuário sobre o horário de postagem? Uma dica pequena, mas que faz toda a diferença nesse mundo da comunicação? Não há um padrão correto, mas tem algumas dicas que dá para levar aí para sua marca, se você estiver em dúvida. A primeira coisa, sim, o horário de postagem influencia muito na repercussão, mas eu acho que de manhã é só você pensar, você, indivíduo, de manhã você está com a mente mais limpa. Então você consegue ler um hard news, uma coisa mais densa, um relatório. Logo nas redes sociais se aplica da mesma maneira. O que significa? As postagens mais complexas, que exigem mais expertise ou sejam mais complexas mesmo de ter entendimento, são pela manhã. Aí à tarde, depois do almoço, a pessoa já está mais para lá do que para cá, então ela quer ver uma coisa mais leve. Pode ser foto de animal, pode ser aquele vídeo engraçado. Então, quando o conteúdo é mais leve, é melhor à tarde. E à noite, essa tática, eu não sei porquê, mas acontece isso, é a hora da interação. Então, as pessoas querem falar. Você quer interagir, você quer que eles respondam uma enquete no Facebook? À noite. É à noite. É a hora que eles querem interagir. Entendi. Obrigada, Tatiana. Nós vamos para o intervalo, já voltamos já. Voltamos com a Tatiana Ock e as mídias sociais. Tatiana, você acredita que tem alguma coisa que não pode ser feita nas mídias sociais? Nossa, acho que eu não sou muito fã de regras. Prefiro pensar em boas práticas ou não, né? O que não pode fazer, eu acho que depende da mídia social. Então, no Facebook existem algumas boas práticas que o próprio Facebook recomenda. No Twitter existem outras que o Twitter recomenda, e, enfim, vai mais ou menos por esse caminho. O Facebook, já que é a mais usada,
eu acho, e o Facebook também fala isso, que você não pode postar muito. Facebook não é Twitter. Porque Twitter é meio que sem limite mesmo. Você pode fazer até um live streaming, né? Quando você cobre um evento ao vivo. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Twitter é muito bom para isso. O Facebook não. O próprio Facebook meio que condena, então ele pune, ele diminui a sua aparição na timeline se você começa a postar demais. Então, a recomendação média é 1 a 5 posts por dia, não mais que isso. Até porque cansa o usuário, né? Será que ele quer ver 20 posts da sua empresa lá todos os dias? Às vezes, será que tem tanto conteúdo assim? Mas, ao mesmo tempo, eu diria que quando é hard news, que não são tantas empresas que são hard news, é mais mídia mesmo, sim, aí faz um sentido. Se está acontecendo um grande evento, alguma notícia que vale a pena ser publicada, aí pode ser mais. Mas as diretrizes do Facebook é uma média de 1 a 5 posts. E também eu tenho lido alguns materiais que falam que nem isso. Há uma tendência de menos é mais agora. O que também eu estou começando a me alinhar a esse ponto, porque estamos na era do excesso da informação. É muita informação. Será que precisamos de tudo isso? Ou é melhor fazer uma informação muito boa, uma coisa estratégica e boa, do que várias parecidas, vários compartilhamentos iguais, que talvez não levem a lugar nenhum, principalmente no caso de uma marca. Você acredita que tem um segredo? Por exemplo, uma postagem sem fotos, ela tem o mesmo alcance das postagens com fotos ou com vídeo? Não. No Facebook, no caso? Isso. Com certeza, a interação imagem mais texto é uma combinação perfeita. Muitas marcas estão fazendo isso, inclusive, de no próprio post, né, ter um texto. Porque é uma tendência também que não sei se é positiva ou negativa, mas é fato, é que as pessoas estão lendo cada vez menos por conta do tempo, cada vez mais corrido, e as redes sociais estão influenciando nessa questão, porque o próprio post ele é feito de uma maneira que um grande texto ele não fica legal na estrutura do post. Então as pessoas escrevem menos e logo acabam lendo menos. Tem uma outra tendência que eu percebo, é usar o próprio Facebook como feed de notícias. As pessoas não estão mais entrando nos portais de notícia para ler as notícias, elas olham pelo feed, pela timeline do Facebook. Então, é uma outra tendência. Mas, como essa área é muito dinâmica, ela pode mudar e é rápido. Entendi. E assim, você acredita que existe um assunto que ele abrange, mais gente consegue ter acesso a ele ou não? As pessoas ficam muito focando a moda ou focando animais perdidos ou não? Tem um assunto que você fala, esse assunto é chave, todo mundo acessa. Existem alguns clichês, eu diria, que funcionam, e se você usar de maneira inteligente, não é clichê. Por exemplo, frase de autoajuda. É uma das que todo mundo que posta funciona. Por quê? Aí você tem que entender a mecânica da própria rede social. Você, como usuário, está lá desanimado, seu dia foi péssimo, aí você vê uma frase linda do Paulo Freire, aí você dá uma aliviada, dá uma alegria, então você curte. Pensando nisso, funciona bastante. Outra fórmula é pôr animaizinhos bonitinhos, também todo mundo adora ver. Mas não for usado de maneira inteligente, aí você banaliza e o usuário percebe. Parece que não, mas ele percebe. De novo essa foto, de novo essa frase. As pessoas percebem e podem deixar de curtir sua marca, sua página. E se você é uma pessoa, não segue mais você, não quer mais ver suas publicações. Isso também é péssimo, né? E assim, hoje não existe um curso específico para essa área, né, de atuação nas mídias sociais, no planejamento. Mas você acha que é importante incluir isso nas faculdades de comunicação social ou não? Não é necessário ainda? Então, acho que existem cursos, mas mais pontuais, de curta ou média duração.
alguns até de um dia, um workshop, tem bastante já. Porém, não sei se eu estou enganada, eu nunca vi dentro da grade curricular uma disciplina de mídias sociais. Como eu trabalhei em todos os processos, eu sei que é muito complexo, precisaria sim de uma disciplina, porque é muita coisa e até você explicar e até a pessoa pegar o jeito demora. Se até para explicar para o cliente é complicado, imagina para a pessoa que está fazendo, ela precisa de uma formação mais holística, eu diria, porque mídia social envolve números, envolve texto, envolve imagem. Por outro lado, eu acho que ter um curso, até além de profissionalizar a área, traz uma outra questão que é justamente a pessoa mesmo saber em que área que ela quer atuar dentro das mídias sociais. Por quê? Com a área crescendo, vai ficar igual à internet. Antes, existia o webmaster. Ele fazia o site, ele programava, ele fazia tudo. Ele fazia o desenho, o layout e tal, era tudo ele. Hoje não, você quer fazer um site, tem várias funções para você fazer um site. Existe front-end, existe o designer, existe o back-end, existe o CEO, existem várias pessoas, o jornalista, o arquiteto da informação e vai. O que vai acontecer nas mídias sociais, na minha opinião? É justamente isso, vai ter uma pessoa mais focada no conteúdo, outra mais focada nas métricas, outra no planejamento, outra na estratégia. E a ideia é isso. E já está acontecendo, tem várias agências que contratam especificamente para essas funções, mas o que eu percebo é que, além disso, vai aumentando. As funções vão aumentando conforme as pessoas vão querendo determinados serviços. Consultoria é um dos que mais crescem, por exemplo, porque a pessoa já tem equipe, já tem todo mundo para fazer, mas eles não sabem fazer. E assim, como que funciona a consultoria dentro das mídias sociais? Ela é igual às outras consultorias de moda ou não? Eu não sei exatamente como funcionaria uma consultoria de moda ou até financeira. Uma coisa que eu comparo, que eu acho interessante, é pensar assim, os gráficos, os números das mídias sociais, eles estão abertos para quem quiser ver. Mas é igual uma bolsa de valores. A bolsa de valores está para todo mundo ver o que está acontecendo, mas quem entende são poucos, e esses poucos que são os consultores. Eu acho que é a mesma analogia às mídias sociais. As métricas estão aí, todo mundo pode ver, e aí precisa de um profissional para entender e decifrar isso para o cliente, para a pessoa que está interessada. Porque ninguém é obrigado a saber, todo mundo tem 1000 coisas para fazer, e aí é bom ter um profissional que fica o dia inteiro lá olhando aquilo, aqueles gráficos, aqueles números, aqueles posts, que vai te falar e dar uma orientação para encaminhar a página da sua empresa, por exemplo. E atualmente, você acha que o profissional que está mais qualificado para isso seria o próprio jornalista? Como eu disse que a ideia é ampliar a área e as pessoas, as atuações, de repente quem atuar em métricas, talvez um administrador ou um economista, não sei, né? Por outro lado, conteúdo, eu ainda enxergo que o jornalista ele tem um faro que só ele tem. Tanto para escrever quanto para detectar o que é importante ou não, ele percebe mais rápido, porque a formação dele é essa. Né? O publicitário ele tem a ideia, e rede social precisa muito de ideias boas, ideias bacanas, criativas, e o publicitário é ótimo nisso, mas nem sempre o publicitário gosta de escrever, por exemplo. Já o jornalista, sinto muito se você é jornalista e não gosta de escrever, mas você está na profissão errada, é uma premissa. Se ele escolheu o jornalismo, ele tem que gostar de escrever. Ele tem que gostar de se comunicar de algum jeito e a mais básica é a escrita. Né? Do mesmo jeito que está crescendo essa profissão, você acredita que o salário também está crescendo junto ou fica mais perto do valor das redações, uma coisa que muitas pessoas não arriscam por causa disso? Eu acho que assim, como essa área pretende crescer muito e ampliar, e ela é nova, existem oscilações salariais drásticas. Existem pessoas que não cobram praticamente nada e outras que cobram muito. Mas a ideia é equalizar com o tempo, à medida que vai profissionalizando. Entendi. Obrigada, Tati. Fique à vontade de ficar por aqui e eu espero vocês na próxima edição. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.